Olá, alunos do Nina Alves, bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos ter uma aula um pouco diferente, tá? Então, na semana passada, eu mandei para vocês um mega exercício de revisão com 10 questões sobre todos os temas que nós já trabalhamos esse ano, tá? Que isso inclui desde as características dos seres vivos, né? Isso até mesmo, né, também passando por os níveis de organização dos seres vivos, o método científico, né, e vimos também as teorias sobre a origem da vida. Então, só um minuto aqui, né, para a gente começar, então, resolvendo essas questões de vocês, tá? Então, na primeira e segunda questão, vocês tinham que ler um pequeno texto, não é isso? Então, esse texto, né, inicial, ele servia, então, para as questões 1 e 2. Tá? Antes de ler o texto, vamos ver o que, é que a questão está perguntando? Então, tem assim, no texto, estão citadas as conceituações das seguintes características dos seres vivos. Então, essa primeira questão é sobre características dos seres vivos, tá, gente? Então, lembram que a gente estudou, né? Os seres vivos são formados por células, tem metabolismo, né? Tem movimento, crescimento, reprodução, reatividade, tá? Então, isso daqui são as características dos seres vivos. E nós vamos buscar elas no texto, tá? De forma que inclua todas as características que estejam citadas em uma das alternativas. A gente já pode cancelar algumas alternativas, tá? Se você ler aqui, letra A, vamos ver, metabolismo, movimento, reatividade, crescimento, reprodução, todas elas são características de seres vivos, sim. Mas na letra B a gente tem ambiente. Ambiente é característica de ser vivo, gente? Não, né? Então, a gente já cancela esta letra, tá? A letra E também, olha, tem ambiente, tá? Que não é característica de ser vivo. Então, a gente já pode cancelar também, tá? Vamos ver, então, no texto agora, vamos ver se a gente localiza algumas características dos seres vivos. Então, o texto diz assim: podemos afirmar que uma borboleta, um cajueiro, um cogumelo e um humano são seres vivos, enquanto uma rocha, o vento e a água não são. Fazemos isso porque os seres vivos compartilham características que os distinguem de seres não vivos. Essas características incluem determinados tipos de organização e a presença de uma variedade de reações químicas. O que são essas reações químicas que os capacitam a manter o ambiente interno estável, mesmo quando o ambiente externo varia? Isso aqui a gente está falando de metabolismo, concordam, gente? Tá? Então, as reações químicas que ocorrem no corpo dos seres vivos, a gente chama de metabolismo, tá? Então, essa foi uma primeira característica que surgiu. O que mais? Permitindo-lhes obter energia, deslocar-se no ambiente. Quando eu falo em me deslocar no ambiente, eu estou falando de movimento. Movimento, tá? Responder a estímulos, mais uma característica. Responder a estímulos, né? Que característica é essa? Reação, né? Ou, como tem ali nas nossas alternativas, reatividade. E perpetuar a vida. Perpetuar a vida, eu poderia estar me referindo, né, ao modo de vida mesmo do ser vivo, tá? Para realizar tais funções, os seres vivos são compostos de unidades básicas que constituem a totalidade do seu corpo. Ou essas unidades estão agregadas, formando estruturas complexas que realizam determinadas funções, como impulsionar o sangue. Essas formas vivas podem produzir outras idênticas ou muito similares a si próprias.
que é isso aqui, gente? Isso é reprodução, tá? Então, mais uma característica. Reprodução. Um processo realizado por uma série de estruturas que agem em conjunto. No início de suas vidas, essas formas vivas podem ser idênticas aos organismos que as formaram, ou sofreram mudanças que as tornam similares a esses organismos em um estágio posterior, além de aumentarem o tamanho dos seus corpos durante o processo. O que é isso de aumentar os corpos durante o processo? A gente está falando de uma característica chamada crescimento, tá? Então, identificamos exatamente 5 características dos seres vivos nesse texto, né? E se eu comparar aqui com minhas alternativas, eu vou ter a letra A, né? Metabolismo, movimento, reatividade, crescimento e reprodução. Então, a questão 1, alternativa correta é a letra A. Questão número 2 agora, tá? Então, a A eu já vou deixar marcada na questão 1. Questão 2, ainda sobre o texto. Os níveis de organização da vida que se podem depreender do texto são, olha lá, célula, órgão, população, ecossistema, célula, órgão, sistema, organismo, tecido, sistema, organismo, biosfera, tecido, órgão, sistema, comunidade, ou órgão, sistema, organismo e população. Né? Vamos ver aqui, né? Então, no texto, vamos procurar quais são os níveis de organização falados aqui, tá? Então, a gente tem, por exemplo, né? Quando eu falo de cada ser aqui separado, cajueiro, cogumelo, humano, né? Isso aqui são organismos, não é, gente? São organismos, tá? Então, eu tenho organismos lá. Então, aonde não tiver organismo, eu já posso cortar fora, né? Então, A eu corto, a D também. Eu fico aqui entre B, C e E, né? Vamos continuar procurando, então, no texto, né? Tem falando assim das características que incluem determinados tipos de organização, variedade de reações químicas, né? Então temos aqui, ó, para realizar tais funções, os seres vivos são compostos de unidades básicas. Que unidades básicas são essas, gente? Qual é a unidade básica de um ser vivo? A célula, tá? Então, ó, onde é que tem célula? Na letra B, né? Aqui não tem nem aqui. Então, a minha resposta certa já é letra B. Mas vamos ver se a gente acha, então, onde é que está órgão e sistema, tá? Para a gente fechar a questão. Constituem a totalidade do seu corpo, ou essas unidades estão agregadas, formando estruturas complexas que realizam determinadas funções, como impulsionar o sangue. Ou seja, aqui ele está se referindo ao coração, que é um órgão, tá? Então, aqui eu tenho órgão. Só falta o sistema agora, ó. Vamos lá, vamos continuar. Essas formas vivas podem produzir outras idênticas ou muito similares a si próprias. Um processo realizado por uma série de estruturas que agem em conjunto. Que estruturas são essas que agem em conjunto? Elas fazem parte de um sistema, ou seja, órgãos que agem em conjunto. Temos os sistemas do nosso corpo: sistema respiratório, sistema digestório, sistema reprodutivo, tá? E por aí vai. Então, encontramos, né, no texto todos eles, né, aqui que estão na alternativa: célula, órgão, sistema e organismo, ok? Então, tá aí a questão 2. Questão 3 agora. Quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Então, a questão sobre método científico, né? Vocês devem lembrar, então, das etapas do método científico. Então, primeiro de tudo, eu tenho que observar um fenômeno, né? Isso eu tenho que observar e saber que algo está acontecendo ali. E aí eu vou levantar uma
hipótese, né? Uma explicação para aquele fenômeno que eu vou testar, tá? Para saber se a hipótese é verdadeira ou não. Então, aqui eu vou fazer um experimento, né? Vou fazer um experimento. Aí esse experimento vai me dar alguns resultados que podem confirmar a minha hipótese ou podem refutar a minha hipótese, né? Se a minha hipótese for refutada, eu vou pegar, pensar numa nova hipótese e fazer experimento novamente, né? Mas caso a minha hipótese seja confirmada, então eu vou formular uma teoria, né? Então, é este o método científico que nós estudamos. Então, baseado nisso, qual é a alternativa correta? Qual é o primeiro passo do método científico? É observar, tá? Então, a questão 3, letra D, tá? Questão 4 agora. Quando fazemos afirmações prévias, deixar ela marcada, quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser verdadeiras ou não, para explicar um determinado fenômeno, estamos elaborando o quê? Gente, qual é o nome daquela explicação que eu ainda não testei, que eu ainda vou testar? Olha aqui, ó, é a hipótese, tá? Então, a questão 4, a alternativa correta é a letra B, tá? Questão 5. O tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Então, aqui ele pergunta o que é uma teoria, né? Sob o ponto de vista da ciência. Teoria é. Então, vamos marcar aquela afirmativa que me traz uma definição correta do termo teoria, tá? Letra A, é um sinônimo de lei científica? Não, né, gente? Nós vimos que lei é diferente de teoria, tá? A lei vai descrever a regularidade de fenômenos naturais expressa por uma equação matemática, tá? E me permite fazer previsões, né, sobre esses fenômenos. Então, não é a letra A está falsa. Sinônimo de hipótese, não, né, gente? A gente acabou de ver que hipótese é uma explicação que eu ainda não confirmei, tá? Então, falsa. É uma ideia sem base em observação e experimentação? Não, né, gente? Eu só tenho a teoria após, né, fazer o experimento e confirmar a minha hipótese. Então, isso daqui também está falso. É uma ideia apoiada pelo conhecimento científico, ok, que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles? Sim, tá? Então, a letra D é a correta. Por que não é a letra E? Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável? Não, né, gente? Nós vimos que as teorias, elas podem mudar desde que, né, comprovado por um novo experimento. Então, a teoria não é algo acabado, não é uma verdade absoluta, tá? As teorias, elas podem sim mudar, né, ao longo do tempo, à medida que novas tecnologias vão surgindo, novos experimentos vão sendo realizados. Então, a questão 5, a resposta correta é a letra D. Próxima questão. A descoberta de micro-organismos quimiosintetizantes capazes de viver em locais inóspitos, obtendo energia das rochas, constitui uma evidência a favor de qual hipótese aqui, gente? Então, nós vimos, né, nas nossas aulas, que os primeiros seres vivos a surgirem no planeta provavelmente eram os autótrofos, né? Os autótrofos, ou seja, eles produziam o seu próprio alimento. A gente tem dois tipos de autótrofos, né? A gente tem os quimiosintetizantes,
que transformam matéria, né, inorgânica em energia, e temos os fotossintetizantes, que utilizam a energia do sol mais água e gás carbônico para produzir energia. Lá naquele início, né, da vida, né, nós vimos que ainda não era possível, né, surgir logo de cara os fotossintetizantes, tá? Então, quem surgiu primeiro eram os quimiosintetizantes, que utilizavam, então, toda essa matéria inorgânica que estava abundante no planeta, né, para produzir energia. Então, os quimiosintetizantes são seres autótrofos. Provavelmente eles surgiram primeiro e só depois vieram os fotossintetizantes, tá? Então, né, a descoberta desses quimiosintetizantes vivendo em locais inóspitos, como provavelmente era o nosso planeta, né, obtendo energia diretamente da rocha, vai fortalecer a hipótese autotrófica. Então, a questão 6, letra A. Questão 7. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo. Tá? Então, a gente viu que tinha também essa teoria. Como é o nome dessa teoria, gente? É a biogênese? Não. Geração espontânea? Também não. Evolução química, não. Evolução química é esta teoria aqui, né? Temos, então, aqui a panspermia. Então, a panspermia é justamente a teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos vindos de outras partes do universo. Não que um extraterrestre tenha chegado aqui, como eu já expliquei, né? Mas micro-organismos, né? Vindos em asteroides que bombardeavam o nosso planeta, ok? Questão 8 agora, né? Então, vamos deixar marcado aqui a 6, a letra A 7, letra D, e a 8. A origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se que a vida surgia a partir de matéria inanimada. Como é o nome dessa teoria, né? Então, nós vimos, né, que existia a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese, né? A teoria da abiogênese defende que o ser vivo pode surgir a partir da matéria inanimada, né? Vida surge a partir da matéria inanimada. Enquanto que a teoria da biogênese defende o contrário, que a vida surge a partir de outro ser vivo, tá? Por meio da reprodução. Ah, professor, então aqui ele está falando da abiogênese, né? Isso mesmo. Só que eu não estou vendo essa resposta ali nas alternativas. Por quê? Porque a abiogênese também pode ser chamada de teoria de quê? Da geração espontânea, tá? Então, essa sim é a nossa alternativa correta, tá? Letra B. Próxima, questão 9, né? Estamos acabando aí, chegando ao fim. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Reid e Pasteur, que mostravam experimentalmente que, né, então nós vimos os experimentos de Reid e Pasteur nas nossas aulas. Eles tentavam provar a teoria da biogênese. Lembram? Que os seres vivos, eles não vão surgir da matéria inanimada, eles vão surgir a
partir de outros seres vivos, tá? Então, vamos ver o que dizem as alternativas. Eles demonstraram experimentalmente que seres vivos podem ser criados em laboratório? Não, né, gente? Falso. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Não, eles não conseguiram provar isso nos experimentos. Mas olha a letra C, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Sim, foi isso que eles demonstraram no experimento, nos experimentos deles, tá? Então a letra D também não é, né, que diz que seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados, eles não trabalharam, né, com isso no experimento deles. E na letra E, que diz que vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos. Não, né, eles não comprovaram isso. E a última questão, né, vamos deixar aqui marcada, a última questão diz assim: são muitas as discussões sobre a origem da vida no planeta Terra. Os estudos sobre o assunto evidenciam a importância dos avanços tecnológicos e das pesquisas para o aprimoramento das hipóteses sobre a origem da vida. Porém, após alguns séculos de estudos, apesar de consideráveis avanços, ainda existem muitas perguntas sem respostas. Sobre as principais teorias da origem da vida, pode-se afirmar que. Então, vamos ver as alternativas. Haldane e Oparin admitiam que moléculas inorgânicas encontradas na atmosfera primitiva se combinariam, originando moléculas orgânicas simples, que posteriormente adquiriram a capacidade de autoduplicação e metabolismo. Sim, né, gente? Essa já é a nossa resposta correta, tá? Por que as outras não estão corretas? Vamos ver? B. A teoria da abiogênese foi confirmada com pesquisas realizadas por Pasteur? Não, né? Ele provou a teoria da biogênese, não foi da abiogênese. Por isso que essa está falsa. C. Os avanços tecnológicos e as pesquisas atuais permitiram definir a descoberta da vida como sendo, através da evolução de componentes inorgânicos originados no próprio planeta Terra. Bom, a gente nunca comprovou, né, de verdade, mas a gente tem evidências que mostram isso, tá? Então a gente não definiu, mas a gente tem, né, alguns experimentos que nos levam a acreditar nisso, sim, né? Mas então, portanto, esta daqui é falsa, tá? Então foi claro, os primeiros componentes eram inorgânicos, mas a evolução ocorreu a partir, né, dos componentes orgânicos e não inorgânicos. D. Segundo a panspermia, os primeiros seres vivos teriam vindo do cosmos e seriam pluricelulares e autótrofos? Não, né, gente? Eles seriam unicelulares, tá? Então, falsa. As pesquisas realizadas puderam comprovar a hipótese autotrófica, pois não existiam nutrientes suficientes na Terra primitiva para suprir os seres vivos. Bom, a gente não comprovou, tá? Mas a gente supõe que sim, que é a mais aceita, tá? Como a gente não comprovou de certeza, tá? Então esta daqui é falsa, tá? Ok, gente, chegamos ao fim do nosso exercício, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu não vou passar uma atividade nova para vocês, tá? Eu prefiro que vocês assistam e reassistam esta aula até fixar bem este conteúdo. E a partir, então, da próxima aula, nós vamos entrar no tema composição química dos seres vivos, tá? Então, espero que vocês estejam preparados para esse novo bloco, tá? Que vai ser bem interessante. Tá? A gente se encontra semana que vem na nossa aula semanal. Tchauzinho para vocês.